Olá, meu nome é Clara Mara Gonçalves Chaves, sou pedagoga e agente de desenvolvimento socioambiental. Venho aqui falar um pouquinho sobre a pesquisa intitulada Saberes e Fazeres Tradicionais das Comunidades Pesqueiras da Região dos Lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. A pesquisa está inserida no Projeto de Educação Ambiental PESCART, que é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA. O que nos importa é compreender quais as bases se dá a formação das identidades culturais dos pescadores artesanais da região dos lagos. Mas e aí? O que é a cultura? A cultura, para Paulo Freire, é a aquisição sistemática da experiência humana. Ou seja, é muito mais afastada daquela conceituação homogeneizadora, branca e europeia. Assim como para Geertz, compreender a cultura de um povo é expor a sua normalidade sem reduzir as suas particularidades. Os sistemas simbólicos de um povo são compreendidos a partir do sentido de seus traços culturais, referendados pelas suas práticas culturais cotidianas. Portanto, nos interessa compreender como e por que para ti é salutar entender a cultura não como um padrão de comportamento de uma certa comunidade, mas também como um conjunto de mecanismos de controle, como por exemplo as receitas, regras, instruções que de fato irão nortear a cultura dessa comunidade. Desse modo, quando refletimos sobre as comunidades tradicionais pesqueiras, encontramos aquele acervo cultural alicerçado em práticas identitárias culturais de resistência. Nesse sentido, é fundamental, para que haja compreensão total de uma cultura, o entendimento sobre essa relação do passado, tornando possível a determinação de tais estruturas significantes. Falamos aqui da herança cultural. É aqui que entra a nossa pesquisa. Nós vamos falar um pouco sobre os saberes e fazeres das comunidades pesqueiras da pesca artesanal na região dos lagos, mais especificamente nas cidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Contudo, se olharmos a cultura pesqueira e tentar compreender o que eles nos trazem, nós temos uma gama cultural muito ampla. Portanto, nós precisamos nessa pesquisa fazer um recorte. Para tal, nos apegamos a 3 saberes e fazeres principais: a gastronomia, o artesanato e a sonoridade. Bom, falando do primeiro ponto, do primeiro saber, a gastronomia. Cabe salientar aqui que a pesca artesanal, ela não é composta somente daqueles pescadores que vão até o mar pescar. Ela é composta também daqueles que estão imersos nessa cadeia produtiva da pesca. Isso significa que aquelas mulheres da pesca que encontramos cozinhando fazem parte dessa cadeia produtiva e são muito significativas na construção identitária cultural dos pescadores artesanais e das pescadoras também. Um dos pratos conhecidos dessas mulheres é o mulato velho da prainha em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Esse é um dos muitos exemplos que nós podemos utilizar aqui. O mulato velho, por exemplo, é um peixe que vai acompanhado de banana. De acordo com as meninas, com as mulheres da prainha, da cooperativa Sol, Salga e Arte, antes elas faziam peixe na pedra da praia. Elas abriam esse peixe e deixavam ali escaldando, um peixe que era como uma carne seca. Vamos falar agora um pouco da sonoridade. É importante destacar que a sonoridade não se trata apenas dos sons emitidos, mas sim de um conjunto de linguagens, de corpo, de gestos e também de sons que indicam o que é a sonoridade. Eu vou falar de 2 tipos de sonoridade que encontramos que são bastante significativas. Uma delas é conhecida muito em Portugal e isso demonstra como o processo de colonização da sociedade brasileira foi bastante efusivo. Em uma fala de um pescador lá da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, ele nos disse que ali, perto da Lagoa de Aruama, indo até o mar de Arraial, se encontravam cantores fadistas que iam entoando os versos e as canções de casa em casa. Outra sonoridade muito importante encontrada
é o vigia da pesca. O vigia da pesca se encontra perto do mar, num alto, em uma casinha lá em cima. E quando ele vê algum cardume se aproximando, ele faz gestos com a mão para aqueles pescadores que estão na embarcação terem a localização exata e a quantidade de peixes exatos para que eles possam pescar. Não é interessante? Essa prática hoje, ela não se constitui mais a partir desses gestos. O vigia da pesca manda um WhatsApp. Esses dois saberes se tratam da sonoridade. Bom, falando de um terceiro saber que também é um fazer, o artesanato. É nele que moram os mestres barqueiros. Mestres barqueiros são construtores e reparadores de embarcação. São pessoas que muito conhecem da pesca, que são pescadores e também atuam em outras áreas de trabalho. De acordo com eles, a profissão de mestres barqueiros se encontra em processo de silenciamento, devido às práticas de pesca industrial e devido a essa ótica capitalista mundial que domina todas as relações trabalhistas, de classes, enfim, sociais. Entendendo todas essas práticas culturais que compõem as identidades culturais da comunidade pesqueira artesanal, criamos, em conjunto com essas comunidades, um mapeamento interativo que indica em quais localidades se encontram esses três saberes: gastronomia, artesanato e sonoridade. Também utilizamos da ferramenta do audiovisual como modo de eternizar essa cultura. Falar dos pescadores artesanais e de seus saberes e fazeres é dar visibilidade a uma cultura de resistência que necessita reexistir.